vez uma garotinha de 5 anos que estudava numa escola que tinha uma professora que ela amava muito. E aí ela precisou sair da escola e nunca mais viu essa professora. E estava sentindo muita falta dela e depois de 10 anos elas se reencontraram. Bonita essa história, né? E se eu falar que aconteceu comigo? É o que eu vou contar hoje. Hoje eu vou contar sobre o dia que eu fui no shopping. Vocês lembram do vídeo passado, do teaser, que tinha aquela musiquinha "Oh, fim de semana começou". Aí eu falei que o meu era tinha sido super legal e tal. Infelizmente, eu não tô falando do final de semana do carnaval, final de semana que passou agora. Eu tô falando do outro, retrasado. Como eu já falei várias vezes, eu tô bem atrasada por conta dos especiais que eu fiz no começo do mês. Então atrasou vários vídeos, então só hoje que eu tô falando sobre o final de semana retrasado, que foi muito legal. E eu passei por essa historinha que eu contei pra vocês. Eu fui no shopping encontrar a minha professora da primeira escola que eu passei na minha vida, quando eu tinha 5 anos. A gente foi ver o filme A Bailarina, que eu vou recomendar aqui no canal, vai ter um vídeo recomendando. E ela queria muito ver esse filme e eu também, então a gente foi. Aí no trajeto até chegar no cinema, eu comentei sobre o curso que eu comecei a fazer, tal, que eu falei naquele vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, onde eu tava contando sobre um dia muito legal que eu passei com a minha mãe. E aí eu falei assim, a gente foi fazer a matrícula minha para um curso de idiomas e tal. E aí eu comentei sobre esse curso com a minha professora, ex-professora. E aí ela falou assim, nossa, que legal, você ainda gosta de inglês, né? Eu falei, como assim ainda? Porque eu detesto inglês. Aí ela falou, porque você amava inglês quando você era pequena, você cantava todas as musiquinhas, aquelas musiquinhas de criança que as professoras passam e tal. Eu fiquei tipo, mano, como assim? Que hoje eu detesto inglês, como que eu amava quando era pequena? Eu achei bem engraçado isso. Aí depois do filme a gente foi almoçar, inclusive eu encontrei uma amiga nossa, beijo tia Eliane. E a gente ficou conversando mais sobre a época que eu era aluna dela, como é que eram as coisas e tal. Aí a gente ficou lembrando de várias pessoas, tipo assim, você lembra de fulano? Alguns eu lembrava, alguns não. Ela falou várias coisas sobre mim que eu nem sabia, vou confessar aqui pra vocês, ó, relatos da minha vida pessoal. Que ela falou, por exemplo, que eu era super danadinha quando eu era pequena e que se deixasse a porta da sala de aula aberta, eu saía correndo da aula com a minha muletinha, que eu andava na época. Eu andei até uns 11 anos, mais ou menos, de muleta. Solta eu nunca andei, mas eu andava com a ajuda de muleta. E aí eu ia com essa muleta pra escola e aí a professora falou que se a aula tivesse chata pra mim, se eu não estivesse gostando e tal, e a porta estivesse aberta, eu dava no pé. Outra coisa também que ela falou que eu fiquei, nossa, não acredito que eu fazia isso, é que eu dava um super trabalho, eu não deixava de jeito nenhum ela colocar o tal do aparelho que eu precisava colocar na perna, porque às vezes a gente ia fazer alguma atividade no chão, enfim, alguma coisa que precisava tirar o aparelho pra colocar de novo. Ela falou que era uma luta, que eu não deixava. Mas aquilo ali esquenta muito aquele aparelho, então provavelmente eu não gostava do calor e tal. Eu não lembro, lógico, não vou lembrar de quando eu tinha 5 anos. Mas provavelmente eu não gostava do calor, então por isso que eu não deixava. Mas ela falou que era um parto. Aí depois disso a gente só tomou sorvete e aí a minha mãe já chegou pra me buscar. Então foi isso, gente. Foi um vídeo curto, mas eu queria contar pra vocês porque foi muito legal. Foi um passeio curto, por isso que eu não tô tendo muito o que falar aqui pra vocês. Porque foi um passeio muito curto. A gente só foi no cinema, almoçou e já foi embora. Mas por incrível que pareça, a gente ficou, nessa brincadeira, a gente ficou 2 horas fora. A gente, quer dizer, acho que 2 ou 3, não lembro direito. Mas eu cheguei lá 1h30 por aí. Aí beleza, vamos pro cinema. Assim que eu cheguei, a gente já foi pro cinema. Nem embaçamos nada, nem ficamos enrolando. Fomos pro cinema, entramos no cinema, saímos do cinema, eu fui olhar 3 horas da tarde, que fui olhar no celular, 3 horas da tarde. Ainda virei pra ela e falei, caramba! Ficamos a tarde inteira fora e só fomos no cinema. E ainda depois a gente só almoçou. Então, a gente ficou da 1h30 até acho que as 4, mais ou menos, que eu fui embora. Então, eu fiquei a tarde inteira fora, mas acabei que fiz pouca coisa. Então foi um vídeo curto porque foi um passeio curto, então não tem muito o que falar, mas foi muito, muito, muito legal. Porque como eu disse no começo do vídeo, lá na historinha, eu tava morrendo de saudade dessa professora e queria muito revê-la.
Vocês lembram que no vídeo passado eu falei que eu ia falar sobre o meu final de semana, que eu fiz o teaser lá e tal? Então, o final de semana ainda não acabou, vocês têm que aguardar o próximo vídeo ainda pra ver como foi o final do meu final de semana, que foi o programa que eu fiz no domingo, que o meu final de semana foi muito cheio. Teve programa legal no sábado e no domingo. Hoje eu contei o do sábado e vocês têm que ver o próximo pra saber como é que foi o domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por favor, deixe seu like.